Ouvintes e videntes, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, um bom tudo para vocês. Vamos em busca da felicidade, deixando os preconceitos e outras maldades para lá, bem longe. E no programa Mar Aberto de hoje, a equipe Mar Aberto deseja uma pronta e excelente recuperação à nossa Isadora. Ela é uma assídua ouvinte e vidente do programa Mar Aberto. No rumor do humor, vamos ver o que vale ouro hoje. No quadro Tatuagem Cultural, o super premiado José Maria Rodrigues, 51 anos fazendo arte e cultura, atuou na peça Grande Sertão Veredas, direção de Bia Lessa, ele era o Hermógenes. Zé Maria conta qual foi o atropelamento cultural, o seu choque artístico que tirou-o do lugar ou colocou-o no lugar. O psicólogo Romildo vai falar sobre um tema que um ouvinte e vidente solicitou. Vamos ver qual é. Grande homenagem ao trio Sá, Rodrigues e Guarabira, com a sua música e poesia e autenticidade, botou a juventude para colocar o pé na estrada e a música e a poesia no coração. A professora Edna Raquel Hockman joga luz num tema candente e um grande abraço para a aluna Gabriele, que sugeriu um tema à professora Edna Raquel Hockman. Muito obrigado, Gabriele. Estude direitinho, hein? Certinho. Obrigado pela audiência e sugestões. Não percam, é só aqui. Mar Aberto! Profundo e forte. No nosso rumor do humor de hoje. Um trio musical brasileiro formado em 1971 se notabilizou pela criação do chamado rock rural, um estilo musical criado na década de 70. Rock rural incorporou influências do folk rock, da música country anglo-saxônica e ao estilo da toada lusitana, com uma linguagem poética que se refere aos temas do campo, resultando uma musicalidade com ritmo de balada pop. Nelson de Barros, direta e indiretamente, foi o pai dos trigêmeos. Ele apresentou um ao outro e o outro a um. E o que faltava para formar o trio foi assistir a dupla ensaiando. Começou a opinar, a sugerir e, pimba, surgiu um trio. Vamos explicar. Quem ensaiava era Luiz Pereira de Sá, o Sá, e José Rodrigues Trindade, o Zé Rodrigues. E Gutenberg Neri Guarabira Filho era aquele que foi dar as sugestões, foi ajudar e ficou participando do trio, formando então Sá, Rodrigues e Guarabira. Vamos ouvir Me Faça um Favor, de Sá e Guarabira. Jesus numa Moto, de Zé Rodrigues. Quero que você me faça um favor, já que a gente não vai mais se encontrar. Cante uma canção que fale de amor e seja bem fácil de se guardar.
ouvimos Me Faça um Favor, de Sá e Guarabira, e Jesus numa Moto, de Zé Rodrigues. Em 2001, houve o retorno do Zé Rodrigues, porque ele tinha saído do trio em 1973. E tem uma declaração do Zé Rodrigues que textualmente ele afirma: uma pena que na época eu não ter percebido que tudo que eu queria e poderia fazer, eu poderia ter feito com eles. Mas na minha vida, ainda bem, eu consegui consertar todas as minhas cagadas. Depois do trio voltou, eles lançaram o DVD Outra Vez na Estrada. E em 2009, lançaram o quarto disco reunindo o trio, O Amanhã. O Zé nos deixou prematuramente no ano de 2009. E vamos de Mestre Jonas e Sobradinho, ambas de Sá, Rodrigues e Guarabira. Dentro da baleia mora Mestre Jonas, desde que completou a maioridade. A baleia é sua casa, sua cidade. Dentro dela faz as suas gravatas, seus ternos de rio. Ele diz que se chama Jonas, e ele diz que é um santo homem. E ele diz que mora dentro da baleia por vontade própria. E ele diz que está comprometido, e ele diz que assinou um papel que vai manter o preso da baleia até o fim da vida, até o fim da vida. Dentro da baleia a vida é tão mais fácil. Nada incomoda o silêncio, a paz de Jonas. Quando o tempo é mau, a tempestade fica de fora. A baleia é mais segura que um grande navio. Ele diz que se chama Jonas, e ele diz que é um santo homem. E ele diz que mora dentro da baleia por vontade própria. E ele diz que está comprometido, e ele diz que assinou um papel que vai manter o preso da baleia até o fim da vida, até o fim da vida, até subir pro céu. Dentro da baleia a vida é tão mais fácil. Nada incomoda o silêncio, a paz de Jonas. Quando o tempo é mau, a tempestade fica de fora. A baleia é mais segura que um grande navio. Ele diz que se chama Jonas, e ele diz que é um santo homem. E ele diz que mora dentro da baleia por vontade própria. E ele diz que está comprometido, e ele diz que assinou um papel e vai manter o preso na baleia até o fim da vida, até o fim da vida, até subir pro céu.
Essas foram Mestre Jonas e Sobradinho, de Sá, Rodrigues e Guarabira. Em 2015, a dupla apresentou o seu Songbook, um livro pela editora Lumiar, reunido 35 canções em um CD, e 14 pela gravadora Quaru. São trabalhos que apresentam o melhor da produção dos artistas, que são grandes referências na MPB, principalmente para quem gosta de ouvir e tocar violão. O livro apresenta as partituras e as cifras de canções como Dona, Espanhola, Caçador de Mim, além de outros sucessos do trio Sá, Rodrigues e Guarabira. É uma ótima oportunidade para quem quer conhecer o trabalho desses grandes compositores. Eles lançaram 17 trabalhos, entre álbuns, EP, single e compilações. Esses trabalhos, Sá, Rodrigues e Guarabira, de 1972 até 2009. E agora é hora de Casa do Campo, de Zé Rodrigues e Tavito, Caçador de Mim, Sérgio Magrão e Sá, e Espanhola, de Flávio Venturini e Guarabira. Ouvimos a primeira canção da estrada, de Sá, Rodrigues e Guarabira. A influência contida nas músicas, os ritmos, a poesia, os instrumentos e o modo de vestir, enfim, esse trio, Sá, Rodrigues e Guarabira, até hoje, agora com Sá e Guarabira, fizeram literalmente a cabeça de toda uma geração. A vida ávida por liberdade, música e o pé na estrada. Assim, essa geração e tantas outras reconhece a seriedade, honestidade cultural e a coerência desse trio que mandou a pobreza musical para bem longe. Hoje, vamos estrear um quadro chamado Tatuagem Cultural. É um quadro que vamos trazer depoimentos de pessoas que foram tatuadas pelas artes. Uma poesia, música, dança, peça de teatro, livro, escultura, um filme, uma foto, enfim, algo que viu, ouviu, tocou e depois disso você nasce culturalmente. Ou levou um choque artístico, virou um neném sedento de mudanças e realizações. Quem vai falar sobre essa traulitada cultural no nosso quadro Tatuagem Cultural é José Maria Rodrigues, dramaturgo, editor, escritor, autor de peças, contistas, produtor cultural, diretor de teatro e ator. Ele é super premiado. Há 51 anos, José Maria Rodrigues dedica sua vida à arte e à cultura. Atuou na peça dirigida por Bia Lessa, Grande Sertão Veredas. Foi o Hermógenes, inimigo do Riabaldo. Sucesso de público e crítica. Diversos prêmios essa peça ganhou. Melhor ator, melhor diretor e muito mais. Essa peça vai virar um filme chamado Travessia, que só ainda não estreou por conta da pandemia. Vamos lá, Zé Maria. Relate o seu atropelamento cultural, o seu choque artístico. Em 50 anos de teatro, eu vi 3 montagens que me fizeram repensar tudo que eu sabia o que era teatro até então. Em 69, quando comecei, eu vim com um grupo oficial do Teatro Santa Rosa, o Festival de Teatro de São Carlos, em São Paulo. E na volta nós ficamos em São Paulo para ver o espetáculo daquele momento, que era a sensação, que era o Balcão, do Jean Genet, dirigido pelo Victor Garcia, que era um argentino que era radicado lá na França. O espetáculo foi feito no Teatro Ruth Escobar. Eles abdicaram do palco italiano. Eles fizeram um espaço em que a plateia ficava em volta de um espaço cênico, se movimentava como se fosse uma espiral. A gente ficava em volta assim, ia em direção ao teto, quase até lá em cima, e o palco ele ia subindo, as cenas iam acontecendo, ele ia subindo até lá em cima. Depois descia. Ao mesmo tempo em que os atores corriam, batiam latas e gritavam por trás de nós, e outros subiam pela estrutura do espetáculo, pela estrutura assim do espaço, também até lá em cima. Naquele momento eu não entendi nada do que tinha visto. Saí atordoado, mas sabia que estava diante de uma coisa extraordinária. E eu fui compreendendo o espetáculo à medida que o tempo foi passando, depois eu li o texto, e foi que eu fui compreender o que eu tinha visto. Então, a partir daquele momento, o teatro passou a ser para mim uma coisa muito maior e muito mais instigante, muito mais revolucionária do que o que a gente podia ver dentro do espaço cênico. Isso foi até o início dos anos 80, quando nós vimos, eu falo nós porque sou eu e minha geração. O que eu estou falando aqui não é uma coisa pessoal somente, é uma coisa da nossa geração. Nós tivemos a oportunidade e o privilégio de ver essas coisas.
nós, no início dos anos 80, vimos Macunaíma, do Mário de Andrade, direção do Antunes Filho. Rapaz, aí que foi outra porrada, porque ele fez a mesma coisa que o Victor Garcia tinha feito antes, sem destruir a caixa cênica. Toda aquela explosão cênica do espetáculo que a gente tinha visto no Antunes Filho, que acabou com o teatro, quer dizer, destruiu o teatro para fazer outro espaço cênico, o Antunes Filho fez tudo dentro da caixa cênica, numa discussão permanente entre tempo e espaço. Começa que o espetáculo começava com a caixa toda preta, e à medida que os atores iam entrando, ele conseguiu botar dentro daquele espaço tudo que ele quis. E entrou tudo. Ator, objetos entravam e saíam, os próprios atores eram objetos. E na evolução do espetáculo, ele mostrou tudo que o romance do Mário de Andrade, Macunaíma, podia oferecer. Então, a partir daquele momento, a gente começou a olhar para o palco italiano, para o espaço cênico do palco italiano, com outros olhos. Porque antes a gente achava que o revolucionário era quebrar o palco italiano, era extrapolar o palco italiano. A partir do Antunes Filho, a gente começou a perceber que a revolução estética podia ser feita dentro daquela mesma caixa cênica que a gente conhecia há séculos. Isso é que é a grande jogada da coisa. Em 88, eu vi outra montagem, foi o Hamlet Machine, do Henry Miller, a direção do Bob Wilson. Eu vi em Madrid, no Festival de Teatro de Madrid, de outono de Madrid, na Espanha. Ele também, dentro dos limites, ele nos mostrou que o teatro podia ir a outra dimensão do homem-máquina, porque é isso mais ou menos o que diz o Hamlet Machine, o homem-máquina, o Hamlet-máquina, essa coisa toda, né? Porque enquanto no Antunes Filho o ator tinha também uma explosão de interpretação, de movimento, molejo, tudo que não podia ser de brasileiro, de ator brasileiro em cena, o Antunes Filho colocou ali. E em contrapartida, do Hamlet Machine, era a dureza, a máquina do homem do século XXI, do século XX, que já ia para o século XXI. Quer dizer, essa couraça que o homem traz, né? Tudo isso estava lá. Era outra revolução cênica que eu vi ali em cena. Essas três montagens marcam para mim até hoje tudo que o teatro e o ser humano pode oferecer, ou o teatro pode oferecer à humanidade como discussão espiritual, discussão estética, artística, entendeu? E são três montagens que me marcaram sempre e vão marcar para o resto da vida. Porque eu acho que para aparecer outra coisa parecida com uma dessas três coisas que nós vimos, porque a partir de então o que nós vimos foi cópias dessas coisas que já vimos, dessas três coisas, entendeu? Aparecer outra coisa tão revolucionária quanto, eu acho que vai ser muito difícil. E vai demorar ainda muitas décadas para que isso ocorra. Mas isso é o prazer que nossa geração teve de ver essas coisas em cena, entendeu? Obrigado, Zé Maria. Você é nosso sócio. Um grande abraço. E se minha cabeça esquentar, esfriar, quiser de mais, quiser de menos, eu pensar muito, pensar pouco? Essas questões serão respondidas por Romildo Santos, psicólogo especializado em psicanálise, que vai falar com a gente sobre a delicada arte do viver e conviver, principalmente na pandemia. Quem é Romildo? Romildo, dá sua ficha aí pra gente. Romildo Santos, 65 anos, é natural do Rio de Janeiro, carioca da Gema, concluiu sua formação profissional em 1978, graduando-se em Engenharia Civil, com cursos realizados na Holanda e no Japão. Nos anos 2000, iniciou uma nova formação profissional, agora como psicólogo e psicanalista, fundando em 2018 o Espaço Psitijuca, onde vem desenvolvendo relevante trabalho de atendimento psicológico e psicanalítico a crianças, adolescentes, adultos e idosos, tendo como objetivo de proporcionar aos seus pacientes, ao final do tratamento, uma melhor compreensão de si e estabelecendo como meta a melhoria significativa na sua qualidade de vida, saúde mental e emocional. Olá,
Amigos e amigas do programa Mar Aberto, é um prazer estar aqui mais uma vez com vocês. Agradecendo a audiência e a participação de cada um de vocês, hoje, atendendo a sugestão de um dos nossos ouvintes, vamos falar sobre o sentimento de menos-valia que tanto afeta e contribui para o sucesso das pessoas na realização dos seus projetos e objetivos pessoais. Mas o que é a menos-valia? A menos-valia é a autodesvalorização da pessoa, motivada por uma percepção distorcida, equivocada das suas potencialidades e do seu valor, que a impede de se desenvolver. É aquilo que te intimida e te faz não promover o seu trabalho e as suas relações interpessoais, trazendo com isso consequências diretas na sua qualidade de vida. Em resumo, é você mesmo retirando de si um valor que existe e é real. É ter pouco apreço por si, se menosprezar. A menos-valia acaba por contribuir para o surgimento de uma outra vilã na vida das pessoas, que é a baixa autoestima, que está sempre relacionada à forma errada como nos enxergamos, como nos vemos no mundo. O sentimento de menos-valia se inicia a partir de experiências desqualificadoras vividas na infância e na adolescência das pessoas, que acabam contribuindo para o julgamento desfavorável de si mesmo, porém sem uma base real de comprovação. Podemos dizer que as causas do sentimento de menos-valia se iniciar em uma pessoa são as mais diversas. Tudo passa pelo modo como a pessoa e seus comportamentos foram vistos pelo outro e pelo sentido que ela dá às experiências no meio em que vive. Por exemplo, uma criança portadora de alguma deficiência física, se não for tratada de forma diferente de outras crianças não portadoras de deficiência, poderá se desenvolver normalmente, sem grandes dificuldades para lidar com a sua limitação. Mas, ao contrário, se houver uma valorização exagerada ou uma superproteção por parte de outras pessoas, ela provavelmente irá ter seu desenvolvimento bastante prejudicado em função disso. Casos de insucessos na vida da pessoa, constrangimentos sofridos, bullying, derrotas em competições, castigos injustos, diferenças no tratamento com outras pessoas, com outras crianças, educação muito rígida ou muito liberal, são outros exemplos de situações que podem acabar por contribuir para a formação de um sentimento de menos-valia no indivíduo. Mas é possível vencer a menos-valia? Claro, sim, é possível, só depende de você. Em primeiro lugar, reconheça suas qualidades, mas também reconheça as suas limitações. Conhecer a si mesmo é fundamental para você chegar ao tão sonhado sucesso. Mas, se for necessário, busque por ajuda psicológica. Pare de se queixar, pare de se lamuriar e de reclamar, para sair da posição de vítima do desejo do outro. Exercite a gratidão por ter chegado onde você chegou e por ter adquirido os conhecimentos de que hoje você dispõe. Mantenha-se atento ao que pensa e como pensa. Não alimente aqueles pensamentos que são gatilho a menos-valia. E procure sempre balancear suas potencialidades com os seus desafios pessoais. Uma boa forma de você exercitar tudo isso que eu estou falando agora é se perguntar a cada pensamento observado: de onde vem isso? Qual o propósito? Onde vou chegar se obedecer essa ideia? Fazendo isso, vai te ajudar a refletir sobre a qualidade dos seus pensamentos, a filtrar o que você alimenta em sua mente, a controlar suas emoções
e, finalmente, contribuir para colocar todos os seus pensamentos a serviço, a favor da concretização dos seus projetos pessoais. Por hoje é só e até o próximo programa. Obrigado, Romildo Santos. Sábado que vem você volta e tentando desvendar essas coisas muito loucas, muito doidas que é e que são as nossas cabeças. E vamos falar do Liga Tripa. O programa Mar Aberto vai homenagear em breve um supergrupo. Alô, ouvintes do programa Mar Aberto. Eu sou o Sérgio Duboc, do grupo Liga Tripa. Nós também estamos aqui nesse canal. E em breve nos encontraremos. Um grande abraço. Olá, ouvintes do programa Mar Aberto. Eu sou Toninho Alves, flautista do grupo Liga Tripa. Em breve nos vemos por aqui. Até lá. Tira a tranca da janela que de manhã cedo eu quero ver um voo da Juriti. Com esse pequeno e bonito trecho de Juriti, música minha de Paulo Tovar, quero agradecer a homenagem do programa Mar Aberto ao meu grupo Liga Tripa. Um abraço ao Serginho e a todos os ouvintes do programa Mar Aberto, do fundador e componente do grupo Liga Tripa, Aldo Justo. Direitos Humanos, o Som da Luz. Com ela, professora Edna Raquel Hockman. Mas não se pode falar da professora sem falar o currículo dela, não é verdade? Doutora em Direito com pós-doutorado em Direitos Humanos. Decana do Centro de Ciências Jurídicas da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. Professora permanente do curso de pós-graduação em Direito, mestrado. Professora do curso de Direito da Universidade do Grande Rio, Unigran Rio. Coordenadora do Grupo de Pesquisa Direitos Humanos e Transformação Social, CNPq. Membro da Law Society Association. Membro da SPPC. Essa é a professora Edna Raquel Hockman. E ela fala pra gente a coluna dela hoje. Aqui é a professora Edna Raquel Hockman. E o nosso assunto são os direitos humanos. Nosso papo de hoje, eu vou mandar um abraço muito grande para minha aluna Gabriele, da Unigran Rio, do Rio de Janeiro, porque foi ela que me deu a dica para o assunto que a gente vai tratar. Vamos lá! Hoje nós vamos começar uma sequência de conversas sobre as diversas dimensões dos direitos humanos, começando sobre aqueles que são considerados como os de primeira dimensão, qual seja os direitos da liberdade. Nossa intenção é realizar nos mesmos moldes dos filmes do cineasta Krzysztof Kieslowski, uma trilogia começando hoje sobre o signo da liberdade, que é azul. Depois nós falaremos sobre a igualdade, que para ele é branca, para concluir com a fraternidade vermelha. Para ilustrar nosso papo sobre o azul da liberdade, vamos nos reportar a 2 casos bem recentes que dominaram as redes sociais e a mídia de um modo geral. O primeiro caso é da jovem influenciadora digital Mary Ferrer, ou Ferrer, como queiram. Em sentença publicada no dia 9 de setembro último, o juiz Hudson Marcos, da Terceira Vara Criminal de Florianópolis, absolveu o empresário paulista André Camargo Aranha, acusado de estuprar a influenciadora digital Mary, no Café de la Musique em Jurerê Internacional, Florianópolis, Santa Catarina, em dezembro de 2018. Acusado de estuprar a Mary Ferrer, André Aranha foi absolvido e revoltou a web. André é empresário influente que atua na área de marketing esportivo. Desde a divulgação do caso,
que ocorreu em segredo de justiça, ele apagou todos os seus perfis nas redes sociais. Ele que já tinha sido fotografado ao lado de importantes como Gabriel Jesus, Ronaldo Nazário e até Roberto Marinho Neto. Segundo a Mary Ferrer, né, o crime ocorreu em dezembro de 2018 e ela estava dopada durante o estupro. Os exames constataram que houve realmente conjunção carnal e presença de sêmen na calcinha da jovem, assim como ruptura do ímen, porque a jovem era virgem, na época contava com 21 anos. Ocorre que antes do resultado do exame de DNA, que comprovou que o sêmen era realmente de André Camargo Aranha, o homem havia afirmado à polícia que não havia tido qualquer tipo de contato físico com a vítima. Ele respondeu em liberdade durante todo esse tempo. E, numa sentença de 51 páginas, o juiz Hudson Marcos concordou com os argumentos da defesa do empresário André Aranha de que houve ausência de provas contundentes nos autos a corroborar a versão acusatória. O Ministério Público, também responsável pela acusação, também se manifestou pela absolvição do acusado diante da ausência de provas. E a advogada de acusação, evidentemente, pode recorrer dessa decisão. Muito bem, então passaram-se 2 anos, o réu respondeu em liberdade, é um grande empresário e a acusação pode, enfim, recorrer caso queira. Mas vamos ao nosso segundo caso, sempre tendo em conta que o nosso tema é A Liberdade é Azul. O segundo caso é sobre uma prisão aqui do Rio de Janeiro do músico Luiz Carlos Justino, de 23 anos, na quarta-feira, dia 2 de setembro de 2020, que revoltou familiares e amigos do artista. O caso aconteceu em Niterói, aqui no Rio, após a polícia alegar que contra o músico havia um mandado de prisão aberto por assalto à mão armada que teria ocorrido numa manhã de 5 de novembro de 2017, um domingo. No entanto, testemunhas afirmaram que na época do crime, Luiz Carlos tinha um contrato fixo com uma padaria onde tocava violoncelo. As apresentações aconteciam justamente aos domingos pela manhã. No dia em que foi detido, Luiz Carlos havia acabado, por acaso, de fazer uma apresentação com os colegas da orquestra da qual ele faz parte. Ele era o único negro. Ele estava com um amigo em um bar quando foi abordado pelos policiais militares. Na decisão que decretou a prisão preventiva de Luiz, a juíza Fernanda Magalhães Freitas Patuso disse que a detenção era necessária para garantir a tranquilidade da vítima, que reconheceu Luiz Carlos num álbum de fotos da delegacia. Amigos e amigas do Mar Aberto, a comoção social foi enorme, mas o caso só tomou as redes sociais e a mídia em geral depois que os colegas de Luiz Carlos, que junto com ele fazem parte da orquestra de cordas da Grota, protestaram em frente ao presídio onde estava Luiz Carlos, fazendo nada mais, nada menos que um concerto. Fizeram um concerto lindo musical com músicas clássicas, que é exatamente o que o nosso amigo Luiz Carlos Justino faz. Toca músicas clássicas. Aí, advogados da Comissão de Direitos Humanos da OAB do Rio de Janeiro, Renan Gomes e Sônia Ferreira Soares, tomaram a frente do caso e conseguiram uma decisão favorável quase uma semana depois, favorável à soltura de Luiz Carlos, dada pelo juiz André Nicoliti, que também é professor universitário. O magistrado afirmou que causa perplexidade como a foto de alguém primário, de bons antecedentes e sem qualquer passagem policial possa integrar o álbum de fotografias em sede policial como suspeito.
Agora, pasmem. Agora vem, olha que coisa linda, que cor azul maravilhosa essa liberdade. Mesmo após o alvará de soltura ser expedido pelo plantão judiciário na noite de sábado de 5 de setembro, o artista Luiz Carlos chegou a ser transferido do complexo penitenciário de Benfica para o complexo de Guaxindiba sem que seus familiares e advogados fossem avisados. Agora em liberdade, Luiz Carlos guardará para sempre na memória o terror daquela semana que passou injustamente entre as grades de uma prisão por um crime que nunca cometeu. Pois bem, voltemos para o tema do papo de hoje, qual seja: a liberdade, um dos direitos humanos fundamentais, é azul. Contam que, certa feita, um presidente recentemente eleito nos Estados Unidos resolveu acabar definitivamente com o preconceito racial. Em seu primeiro dia de mandato, decretou o fim das raças, estabelecendo uma só cor racial, os azuis. De agora em diante, não haveria nem pretos nem brancos, pois todos seriam azuis. Afinal, a liberdade é azul. A alegria geral da população. Olha! E preparou o presidente um grande encontro para lançar esse decreto no maior estádio do país, o do Dallas Cowboys. Chegado o dia, lotação do estádio esgotada. O presidente, no centro do campo, pega o microfone e começa seu discurso. Cidadãos e cidadãs, é hora da mudança. Todos são iguais perante a lei. Não há distinção de cor. Todos são livres e azuis. Mas, para facilitar a organização do evento, vamos pedir aos azul claro que ocupem as cabines de honra e os azuis escuro que vão mais para trás, para as arquibancadas. Por favor, facilitem. Essa é a grande questão quando se trata da aplicação da lei e da garantia de nossos direitos, em especial da nossa liberdade. Muitas vezes, os azuis escuro são preteridos em favor dos azul claro, se é que me entendem. Mesmo sendo todos iguais perante a lei, há sempre alguns que são mais iguais do que outros. Eu preciso falar qual é a cor da pele de André Camargo, Aranha, e qual a cor da pele de Luiz Carlos Justino? Tirem suas conclusões. A liberdade não tem cor. A liberdade é um direito intrínseco a qualquer ser humano. A liberdade tem todas as cores possíveis. Ela é um verdadeiro arco-íris. Eu sou a professora Edna Raquel e o nosso papo são os direitos humanos. No próximo encontro nós falaremos sobre a igualdade. Tchau. Tchau. Ouvintes e videntes, obrigado pelo apoio e audiência. Todos os sábados, às 14h30, estaremos por aqui, nessas águas não tão tranquilas, porém transparentes e sempre em frente. Profundo e forte.